Boa noite. Levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, constatou que no Brasil há quase 470 mil detentos num sistema que dispõe de espaço para apenas 299 mil presos. Isso quer dizer que o sistema prisional brasileiro tem um déficit de 170 mil vagas, situação que pode ser muito mais grave se nós considerarmos a precariedade das informações passadas pelos estados e os 490 mil mandados de prisão não cumpridos. Em questão, quer saber, a solução a curto prazo, construir mais presídios, resolve? E participam desse programa José de Jesus Filho, assessor jurídico da Coordenação da Pastoral Carcerária Nacional. Também participa Gustavo Junqueira, defensor público de São Paulo e membro do Conselho Penitenciário do Estado. E é nosso convidado também, Marcos Fux, diretor do Instituto Pro Bono, membro do Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo. Muito boa noite, muito obrigada por estarem aqui e se disporem a esse debate. Cadeias superlotadas que a cada mês recebem 2 mil novos presos. O sistema prisional brasileiro à beira de um colapso. É o que mostra a reportagem de Sabrina Pires. Imagens como essas de presos amontoados, celas lotadas em condições precárias, parecem não incomodar. Preso não dá voto. Preso, a população não se interessa. A cultura toda em volta, em torno daquela pessoa que está presa, é muito ruim. Cadeias sem condições dignas é um problema antigo no Brasil. E ao longo dos anos, pouco foi feito para resolver a questão. Se você somar os 16 anos de governo Lula e Fernando Henrique, nós tivemos a construção de apenas uma penitenciária federal. Isso é uma vergonha. A população precisa saber que nós precisamos investir nesse preso, trabalhando, produzindo, porque um dia, ao fim e ao cabo, ele vai voltar a conviver em nosso seio dessa sociedade. Portanto, a gente tem que ser inteligente e humano para tratar essa pessoa com dignidade. Não se preocupar com a crise instalada no sistema prisional é uma bomba relógio dentro de casa prestes a estourar. No Brasil, são quase 500 mil de pessoas presas, num espaço cada vez mais apertado, já que por mês entram 2 mil detentos a mais do que saem dos presídios. E se forem cumprir todos os 400 mil mandados de prisão ainda não executados, aí é que não tem onde pôr mais ninguém. São Paulo serve de exemplo do que acontece em todo o país. Aqui a quantidade de presos é quase 60% maior do que o número de vagas oferecidas. Ou seja, no estado, faltam 55 mil lugares para colocar todos os detentos. E é por isso que o sistema vive no improviso. Nesta delegacia da capital, por exemplo, a carceragem tem vaga para 20 presos em trânsito. Só que na prática a história é outra. São mais de 160 homens que vivem aglomerados em 5 celas porque não pagaram pensão alimentícia. Aqui lá é super lotado, entendeu? Tratar bem eles tratam, só que um dorme em cima do outro lá, preso, um encostado do outro. A coisa é tão grave lá que quando chove, eles puxam uma lona em cima deles para que eles possam ficar abrigados da chuva. Existem lá pessoas que estavam doentes, pessoas que haviam sido operadas que não deveriam estar lá. Quer dizer, é um sofrimento muito intenso que a gente registrou lá, muito intenso. Essa situação perdura há mais de um ano, segundo o promotor Luiz Roberto Fagioni. Para ele, é um retrato do descaso. O que eu posso dizer é que talvez o Estado esteja agindo com indiferença, uma grande indiferença. Que constatado isso daí deveria ser mais ágil para solucionar o problema. E a agilidade do Estado não está havendo. Isso que a gente está vivendo é uma pena cruel, proibida pelo sistema, proibida pela Constituição. No estado de São Paulo, a defasagem no sistema beira o caos. Para acomodar os recém-chegados, seria preciso construir uma penitenciária de porte médio por mês. Um alívio imediato existe. As penas alternativas aparecem como uma saída para este quadro crítico. Mas no dia a dia, a máxima "lugar de bandido é na cadeia" ainda prevalece. Atrás da opção pela prisão, existe toda uma indústria muito lucrativa, que é o pessoal que constrói o presídio,
são as próprias corporações dos profissionais que cuidam disso, são os fornecedores de alimentação, são os fornecedores de colchões, não é? A cada rebelião que se queima colchão, o Estado imediatamente compra tudo isso. Então, há todo um esquema ao qual não interessa que o presídio seja esvaziado. Bom, as imagens mostram aquilo que foi chamado do caos do sistema penitenciário no Brasil. Dão a ideia do que isso possa ser. Aquela pergunta inicial do programa em questão. Há solução a curto prazo? Construir mais presídios é o caminho? Começando, Fux. Sou totalmente contrário à construção de novos presídios. Eu acho que o problema começa na palavra prisão. Acho que prender é uma coisa já medieval. Eu estava conversando com meus dois colegas, entrei no CDP, a quantidade de jovens de 18, de 20 anos presos por furto, por coisa insignificante. Eu acho que o Judiciário, o Ministério Público, tem que ser revisto isso. Eu acho que nós temos a opção de pena alternativa, de trabalho comunitário, da justiça restaurativa. Tem que se prender menos no Brasil. Construir cadeia, Maria, isso vai piorar. Não adianta, se quiser construir um CDP por mês para dar conta. Você estava falando do número de presos no Brasil. Em 2000, nós tínhamos 148 mil presos. Hoje, em 2009, nós temos 446 mil. Então, 200% a mais. Daqui a 8 anos, nós vamos falar em 600 mil presos. Não vai dar. Mas é interessante ouvi-lo. A opção